Olá, no vídeo de hoje estaremos tratando sobre algumas curiosidades da Bíblia. Possivelmente você já ouviu sobre muitas curiosidades da Bíblia. As curiosidades da Bíblia, na verdade, ajudam-nos a ter também um conhecimento mais alargado, mais amplo, relativamente às Escrituras Sagradas. E nas muitas curiosidades, quem sabe que você já ouviu, será que você ficou satisfeito com essas curiosidades? Bem, no vídeo de hoje, o nosso assunto vai girar em torno das curiosidades atinentes à Bíblia. A começar, a Bíblia, na verdade, é um livro também considerado ou é visto como sendo a palavra de Deus. E você sabe que a Bíblia está acima, mas acima de qualquer literatura em termos da transformação que ela já operou na vida de muitas pessoas pelo poder de Deus. Em outras palavras, estou a querer dizer que ao compararmos a Bíblia com as várias outras literaturas da atualidade, e você se perguntar, por exemplo, quantas vidas os livros, as outras literaturas já transformaram a vida de outras, e quantas vidas, quantas pessoas já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, que é a Bíblia. Por exemplo, se colocarmos aqui um livro de geografia e aqui a Bíblia e perguntarmos para várias pessoas quantas pessoas o livro de geografia transformou a vida, quantas pessoas a Bíblia transformou a vida, você vai ver ou vai ouvir o depoimento de muitos de que certamente a Bíblia já transformou a vida de várias pessoas. E se colocarmos aqui, por exemplo, um livro de astronomia, um livro de Augusto Cury, um livro de Platão, um livro, quem sabe, de Aristóteles, de Sócrates, de Sigmund Freud, poderíamos colocar aí, quem sabe, de William Shakespeare. Então, as pessoas vão dizer que esses livros, essas literaturas, transformaram a vida de muitas, ou vão apoiar e dizer certamente a Bíblia é que transformou a vida dessas muitas pessoas. Bem, a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, na verdade é um livro que contém 66 livros. Isto é mesmo, 66 livros. Sendo 39 livros foram escritos no Antigo Testamento e 27 foram escritos no Novo Testamento. No entanto, a Bíblia é um livro que foi escrito num percurso aproximadamente de 1500 anos, aproximadamente, só para relembrar. E a Bíblia, sem dúvida, foi escrita por 40 autores ou escritores. E esses autores ou escritores viveram em diferentes épocas, viveram em diferentes tempos. Alguns tinham temperamentos diferentes aos outros que os outros. Outros uns eram altos, outros eram baixos, outros tinham uma altura média. E sem dúvida eles nasceram em lugares diferentes também. E, por exemplo, alguns eram pescadores, alguns eram políticos, alguns eram agricultores, alguns eram pastores de ovelhas, e poderíamos aqui fazer menção de muitos cargos ou funções que muitos deles ocupavam ou tinham. E, sem dúvida, a Bíblia é um livro que contém 1189 capítulos. E a Bíblia contém 31.102 versículos. E quanto ao número de palavras, a Bíblia, sem dúvida, tem 773.693 palavras. Isso é mesmo,
773.693 palavras. E letras, ao falarmos de letras, a Bíblia na verdade tem 3.566.480 letras. E eu espero que você tenha essas curiosidades, esses números que estou aqui fazendo referência, que você tenha em sua memória, porque vai ser bom. Vamos continuar com as curiosidades. Falamos dos versículos, da quantidade dos capítulos dos versículos, falamos da quantidade das palavras, falamos das quantidades da letra. Agora, em quantas vezes, ou qual a quantidade, ou quantas vezes a palavra, o nome Deus aparece em toda a Bíblia? Na verdade, o nome Deus em toda a Bíblia aparece numa quantidade de 3.828 vezes. 3.828 vezes a palavra Deus aparece em toda a Bíblia. E na verdade, a Bíblia também aparece ou contém uma quantidade de 177 vezes menções do nome do diabo em suas várias formas, ou seja, em diversas formas diferentes. 177 menções do nome do diabo em suas diferentes formas. E além do mais, na Bíblia nós encontramos figuras de linguagens que também são chamadas, figuras de linguagem que também são chamadas de figuras de retóricas. E algumas figuras de linguagem ou de retóricas que encontramos na Bíblia são, por exemplo, na Bíblia encontramos parábolas, na Bíblia encontramos hipérboles, na Bíblia encontramos metáforas, na Bíblia encontramos prosopopeia, na Bíblia encontramos enigmas, na Bíblia encontramos antropomorfismo e, sem dúvida, encontramos algumas outras figuras de linguagens. Quem sabe com o tempo você vai descobrindo ainda muito dessas figuras de linguagem na Bíblia. E continuando a nossa curiosidade aqui sobre a Bíblia na verdade está dividida em duas partes, e eu no início já havia dado umas luzes. Eu falei do Antigo Testamento e do Novo Testamento, duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E ela também, na Bíblia também ocorrem algumas subdivisões, e essas subdivisões, por exemplo, você vê aí a subdivisão, por exemplo, dos livros históricos, encontramos os livros poéticos, encontramos os evangelhos, encontramos as cartas ou epístolas, encontramos também os livros proféticos, as profecias. E na Bíblia encontramos o livro mais extenso de todos os livros. Na Bíblia, repito, existe o livro mais longo de todos os livros da Bíblia. Mas afinal de contas, qual é o livro mais extenso de toda a Bíblia? Sem dúvida é o livro de Salmos. O livro de Salmos, que contém certamente o número de 150 capítulos. 150 capítulos. E ainda mais, na nossa curiosidade, para além do livro de Salmos ser considerado como o mais longo de toda a Bíblia, nós também encontramos o livro mais curto de toda a Bíblia. E o livro mais curto de toda a Bíblia é o livro de Segunda Carta de João. Isto é mesmo, a Segunda Carta de João contém 13 versos e é o menor livro de todos. E na Bíblia também nós encontramos curiosidades como o capítulo mais extenso de todos os capítulos da Bíblia. O capítulo mais extenso de todos os capítulos de todos os livros da Bíblia é o capítulo 119 de Salmos.
119, Salmos 119. É o capítulo mais extenso de todos os capítulos da Bíblia. E encontramos também, em contrapartida, o capítulo menor, ou menor capítulo de todos os capítulos, que é exatamente o Salmo, o capítulo 117 de Salmos. E por curiosidade, o Salmos 117, para além de ser o menor capítulo de todos os capítulos da Bíblia, Salmos 117 também é o capítulo que está no centro de toda a Bíblia. É o capítulo central da Bíblia, dividindo a Bíblia em duas partes, em termos dos capítulos enumerados, em termos da divisão, focando nesse capítulo 117, que é o capítulo central de Salmos. E também nós encontramos o verso mais longo de todos os versos. Afinal de contas, qual é o verso mais longo de todos os versos na Bíblia? Exatamente, é o verso 9 do capítulo 8 de Esther. Esther capítulo 8, verso 9, é o verso mais extenso de todos os versos da Bíblia. Além do mais, também encontramos o verso mais curto, ou menor verso, de todos os versos da Bíblia. Eu, por exemplo, já ouvi pessoas a dizerem que o verso mais curto de todos os versos na Bíblia acha-se em João capítulo 11, versículo 35, que diz: Jesus chorou. Só que Jesus chorou, ao compararmos com alguns outros versos que também são menores, vamos verificar que o verso 35 de João capítulo 11, que diz Jesus chorou, não é o menor verso de todos os versos da Bíblia. E já alguns outros, por exemplo, dizem que o menor verso de todos os versos da Bíblia acha-se em Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Só que também, ao compararmos o não matarás em relação a um outro, vamos perceber que não matarás não é exatamente o menor verso de toda a Bíblia. Afinal, qual é o menor verso de todos os versos da Bíblia? O menor verso de todos os versos da Bíblia certamente acha-se em Jó capítulo 3, verso 2. No entanto, o verso 2 de Jó capítulo 3 é o menor verso de todos os versos da Bíblia. E na Bíblia também nós encontramos o nome mais comprido, o nome mais longo de todos os nomes da Bíblia, ou o nome mais longo de todos os personagens, o nome de todos os personagens a nível de toda a Bíblia. Justamente o nome mais longo de todos os nomes da Bíblia encontra-se no livro de Isaías, capítulo 8, verso 3 a 4. Especialmente verso 3. Aí encontramos o nome mais extenso, que é o nome em algumas versões, por exemplo, que vem com a própria expressão hebraica nominal, está da seguinte forma: Maer Salal Hasbaz. Já em outras, Maer Shalal Hasbaz, e que é traduzido como rápido despojo, pressa segura. Maer Salal Hasbaz, rápido despojo, pressa segura. É este exatamente o nome mais extenso de todos os nomes da Bíblia. E ainda na Bíblia nós encontramos outras curiosidades que nos interessam, como, por exemplo, na Bíblia encontramos no Salmos 119 que todas as letras do alfabeto hebraico aparecem ali nas 22 seções do capítulo 119 de Salmos. Todas as letras do alfabeto hebraico, repito, aparecem em 22 seções do capítulo 119 de Salmos. E por curiosidade, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, que podemos aqui enumerar:
a língua hebraica, a língua grega e a língua aramaica. A maior parte do Antigo Testamento, sem dúvida, a maior parte havia sido escrito em língua hebraica. E algumas porções de alguns livros do Antigo Testamento aparecem a língua aramaica. Por exemplo, encontramos em algumas porções do livro de Esdras o aramaico. Em algumas porções encontramos o aramaico do livro de Esdras. Encontramos algumas porções de aramaico em Esther. Encontramos algumas porções de aramaico em Daniel, livro de Daniel. Só para teres uma noção, Daniel capítulo 2, verso 4, a primeira metade, poderíamos aqui dizer, a parte A do verso 4 do capítulo 2 de Daniel até ao capítulo 7, verso 28 de Daniel, todos esses intervalos de capítulo originalmente haviam sido escritas em língua aramaica. Quanto ao Novo Testamento, todo ele originalmente, sem dúvidas, havia sido escrito em língua grega, que é o grego koiné. O termo koiné é um termo grego para designar ou para dizer grego comum, grego popular, que falava-se na época, diferente a esse grego moderno, esse atual. No entanto, o Novo Testamento, como muitos outros vêm aí a dizer, que foi escrito em língua hebraica, certamente o original Novo Testamento não havia sido escrito em língua hebraica, mas sim o Novo Testamento, todo ele originalmente havia sido escrito em língua grega, que é o grego koiné. E sem dúvidas, na Bíblia nós temos que ter cuidado quanto às suas formas de interpretação, porque na Bíblia encontramos elementos que devem nos chamar a atenção. Quando, por exemplo, você estuda as profecias, você não pode interpretar as profecias, toda ela, literalmente, porque 95% das profecias não se entende como se lê. Porque a maior parte das profecias bíblicas, elas estão em simbolismo. Apenas 5% entende-se como se lê. E na Bíblia, por exemplo, também encontramos alguns livros que não aparecem o nome de Deus. Como, por exemplo, o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão não aparecem o nome de Deus. Por outra, precisamos ter em conta que desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, até ao último, em cada linha das Escrituras Sagradas, exatamente verifica-se ou trata exatamente daquele que é o personagem principal de toda a Bíblia. E afinal de contas, quem é o personagem principal de toda a Bíblia? O personagem principal é exatamente Jesus Cristo, que morreu por você, que morreu por mim, que morreu em prol da espécie humana, da humanidade. E quem é o autor da Bíblia? Se Jesus é o personagem principal ou central, sem dúvidas o autor da Bíblia é o próprio Deus. O próprio Deus é o autor da Bíblia. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E muitas das pessoas hoje, por exemplo, testemunham também dizendo que a Bíblia realmente transformou as suas vidas. E tanto você, possivelmente, quanto eu, já ouvimos vários testemunhos, várias experiências de pessoas dizendo que foram transformadas pelo poder de Deus. E espero que estas curiosidades possam realmente ser guardadas em sua memória, em sua mente, e compartilhe com as outras pessoas para que aprendam mais sobre as curiosidades que você está assistindo
nesse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.